Por que o computador Antiac era tão enorme? O computador Antiac, criado em 1945, era um verdadeiro gigante de sua época. Ele ocupava impressionantes 167 metros quadrados e pesava cerca de 27 toneladas, tornando-se um dos maiores computadores já construídos. Imagine uma máquina tão grande que poderia preencher uma sala pequena. Esse computador foi projetado para cálculos complexos e teve um papel importante no desenvolvimento das tecnologias computacionais, embora seu tamanho e peso o tornassem impraticável para uso diário. Hoje, a maioria das pessoas carrega smartphones no bolso, que são milhões de vezes mais poderosos que o Antiac, destacando o quão longe a tecnologia avançou. Naquela época, os computadores eram usados principalmente para cálculos militares ou pesquisas científicas, e o tamanho colossal do Antiac refletia as ambições daquela era. Suas dimensões e peso enormes criavam sérios desafios para os engenheiros, mas ele estabeleceu as bases para inovações futuras. Ao observar os gadgets modernos e elegantes, é interessante pensar em como o tamanho do Antiac se tornou um marco na história da computação. Como serão os computadores da próxima geração? Você pode se surpreender ao saber que Jefferson inventou a cadeira giratória. Esse móvel inovador foi criado por Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos. Projetada em 1776, enquanto ele estava na França, elaborando a Declaração de Independência, a cadeira giratória permitia maior mobilidade enquanto Jefferson trabalhava. Com seu assento rotativo e base de madeira resistente, essa cadeira exemplificava o compromisso de Jefferson com estilo e praticidade. Ela transformou seu espaço de trabalho, permitindo que ele girasse e alcançasse documentos sem interromper seu fluxo. A cadeira giratória se tornou mais do que um item prático. Simbolizava o espírito do iluminismo, um período caracterizado pela inovação e pela livre troca de ideias. Imagine Jefferson navegando habilidosamente em sua mesa naquela cadeira, elaborando algumas das leis mais importantes da nação. Essa fascinante peça da história nos convida a repensar o papel dos móveis em nossa criatividade e produtividade. Então, da próxima vez que você se acomodar em uma cadeira giratória, lembre-se de que está se conectando com o legado de um dos pais fundadores. Quem diria que um design tão simples poderia ter um significado histórico tão profundo? Sim, é verdade, e é um passo emocionante para o futuro das corridas. A Red Bull, uma marca conhecida por suas conquistas em esportes radicais, desenvolveu um drone que pode voar a incríveis 200 km por hora. Essa velocidade não só supera a de um carro de Fórmula 1, mas também abre possibilidades empolgantes para o mundo do automobilismo. Imagine drones correndo ao lado de carros de corrida tradicionais ou até competindo em suas próprias corridas. Essa inovação pode mudar nossa visão sobre corridas, unindo tecnologia e velocidade de uma forma que nunca vimos antes. O drone simboliza não apenas velocidade, mas também a evolução nos esportes competitivos. Com tais avanços, os fãs podem testemunhar formatos de corrida totalmente novos, que podem ser igualmente emocionantes. À medida que a tecnologia avança, só podemos imaginar o que mais nos espera no futuro das corridas. Veremos em breve corridas com carros e drones juntos. As possibilidades parecem infinitas. Você sabia que a Pantone escolheu a cor pêssego fosco para 2024? Esse tom agradável, uma mistura suave de rosa e laranja, não é apenas uma cor bonita, ele reflete nossas emoções e tendências para o próximo ano. Todo ano, o Instituto de Cores Pantone analisa profundamente o que está acontecendo no mundo, da moda à tecnologia, da arte aos movimentos sociais, antes de escolher uma cor que capture o espírito do tempo. Para 2024, o pêssego fosco representa calor, conforto e alegria, oferecendo um toque aveludado que traz positividade. Em um momento em que muitos de nós desejamos conexão e felicidade, essa cor é como um sopro de ar fresco, lembrando-nos de dias ensolarados e momentos aconchegantes com os entes queridos. Portanto, seja para decorar sua casa, atualizar seu guarda-roupa ou simplesmente buscar inspiração, o pêssego fosco estará em toda parte este ano. Como você vai receber esse tom vibrante? E se eu te contar sobre o estado da ostra? Esse termo interessante reflete um profundo desejo de se afastar da agitação do dia a dia, assim como a ostra que se esconde confortavelmente em sua concha. As pessoas frequentemente experimentam o estado da ostra após dias estressantes ou sobrecargas, e isso se torna um alívio quando podem se recolher em seu espaço silencioso.
É um lembrete de que a solidão pode ser tão importante quanto a convivência, permitindo-nos recarregar as energias e nos reconectar conosco mesmos. Em nosso mundo acelerado, muitos descobrem a alegria dos momentos tranquilos, seja lendo um bom livro, apreciando a natureza ou simplesmente passando um tempo sozinhos. Aceitar o estado da ostra pode oferecer um equilíbrio revigorante, ajudando a aliviar a pressão da comunicação constante. Então, da próxima vez que você sentir necessidade de fazer uma pausa da agitação, lembre-se de que é normal às vezes se recolher em sua concha. Muitos não sabem, mas o hinduísmo não tem fundador. Essa é uma das características únicas que torna essa antiga religião tão fascinante. Ao contrário de muitas outras religiões que têm raízes em uma pessoa específica, o hinduísmo se desenvolveu ao longo de milênios, unindo uma rica diversidade de crenças e práticas. Com muitos deuses e deusas, o hinduísmo destaca diferentes caminhos para a espiritualidade e a compreensão do universo. Uma das principais ideias é a karma, a noção de que nossas ações têm consequências que afetam nosso futuro. Boas ações levam a resultados positivos, enquanto ações prejudiciais podem causar sofrimento. Outra ideia-chave é a Dharma, que está relacionada às nossas obrigações morais e éticas na vida. Ela enfatiza a importância de viver de forma justa e cumprir nossos deveres para com a família, a sociedade e a natureza. Esse complexo sistema de crenças incentiva os seguidores a buscar equilíbrio e harmonia, tanto dentro de si mesmos quanto com o mundo ao seu redor. Então, não é interessante como esses princípios moldam o dia a dia de milhões de pessoas? Já pensou por que você pode caminhar até a Rússia? Durante os meses de inverno, o Estreito de Bering, normalmente uma vasta extensão de água entre o Alasca e a Rússia, congela, criando uma superfície sólida de gelo. Esse fenômeno incomum permite que almas aventureiras atravessem as 2,4 milhas entre esses dois locais a pé. Imagine pisar da América do Norte para a Ásia, sentindo o ar frio e cortante no rosto, enquanto caminha por uma vasta extensão de gelo branco brilhante. Essa oportunidade notável geralmente surge em dezembro e janeiro, quando as temperaturas caem e o gelo se torna mais espesso. No entanto, embora essa jornada pareça emocionante, ela traz seus próprios desafios. O clima pode mudar drasticamente, e nem todas as áreas do estreito congelam de forma confiável, o que pode levar a condições perigosas. Aqueles que conseguiram atravessá-lo enfatizaram a importância da preparação e da consciência do terreno em mudança. Seja você sonhando com uma jornada épica ou simplesmente fascinado pela ideia, caminhar entre dois países sobre o gelo é um pensamento extraordinário, não é? Prepare-se para se surpreender com a resistência tcheca em 1968. Durante a Primavera de Praga, a Tchecoslováquia viveu um momento de esperança e reformas, mas isso encontrou uma dura resistência dos tanques soviéticos. Em vez de apenas protestar nas ruas, cidadãos corajosos levaram sua luta contra a ocupação para o ar. Eles ocuparam estações de rádio e canais de TV para transmitir mensagens de resistência e liberdade, espalhando suas ideias amplamente. Essa tática inventiva não apenas destacou seu espírito inabalável, mas também inspirou muitos outros a se levantarem contra a opressão. Com palavras e criatividade, eles desafiaram a presença militar esmagadora. Esses atos corajosos de desobediência mostraram que, mesmo diante do medo, as pessoas podem encontrar sua voz e usá-la para lutar. Hoje, lembramos desse tempo incrível, quando criatividade e resistência andaram de mãos dadas, deixando um legado poderoso para as futuras gerações. Prepare-se para se surpreender com as areias cantantes. Esse fenômeno incrível acontece em algumas dunas desérticas, onde sons baixos ou altos ecoam no ar. As areias cantantes surgem quando grãos de areia secos deslizam uns sobre os outros, geralmente por causa do vento. Para que essa mágica musical aconteça, certas condições devem ser atendidas. Os grãos precisam ter um tamanho e forma específicos, e a umidade deve ser baixa. Quando tudo se alinha perfeitamente, a areia pode produzir sons que lembram uma melodia hipnotizante ou um profundo zumbido ressonante. Imagine-se vagando por um vasto deserto e, de repente, ouvindo esses sons inesperados. Cientistas acreditam que as vibrações dos grãos, enquanto se movem e colidem, criam esses encantadores efeitos sonoros. Então, da próxima vez que você ver uma linda duna de areia, pense, talvez ela esteja cantando só para você. Você sabia que na África existem mais de 2.000 idiomas?
Essa incrível diversidade linguística remonta a épocas anteriores à colonização europeia, quando o continente abrigava muitos estados e sociedades únicos. Cada grupo desenvolveu sua própria língua, refletindo ricas culturas, histórias e tradições. Hoje, cerca de 1/4 de todos os idiomas do mundo é falado na África, tornando-a um dos lugares mais diversificados linguisticamente do planeta. Desde idiomas amplamente falados, como o Swahili e o Hausa, até dialetos locais menores, cada língua carrega um rico conhecimento e uma visão única do mundo. No entanto, muitos desses idiomas estão ameaçados de extinção. Com o aumento da globalização e as mudanças nas comunidades, preservar essa incrível tapeçaria linguística é crucial para manter o patrimônio cultural único da África. Será que os esforços para documentar e revitalizar esses idiomas podem levar a uma nova compreensão da vasta paisagem linguística da África? Descubra as oportunidades do passaporte irlandês hoje mesmo. Este incrível passaporte oferece aos seus portadores uma liberdade excepcional para viajar, permitindo a entrada sem visto em mais de 180 países ao redor do mundo. Por que ele é tão valioso? Não é apenas pela conveniência, ele abre portas para novas aventuras e experiências pelo mundo. Os portadores do passaporte irlandês podem se deslocar livremente pela União Europeia, se conectar facilmente com os Estados Unidos e explorar grande parte da Ásia sem precisar de visto. As fortes relações diplomáticas da Irlanda e sua reputação como um país acolhedor são fundamentais para que este passaporte seja considerado um dos mais poderosos do mundo. Se você está planejando um fim de semana em Paris ou uma longa viagem pela Austrália, o passaporte irlandês oferece acesso a inúmeras oportunidades. Então, se você tem a sorte de possuí-lo, pense nos horizontes infinitos que o aguardam, para onde sua próxima viagem o levará. Você pode ficar surpreso ao saber que Dubai tem um mundo de flores. O Miracle Garden em Dubai não é apenas um jardim qualquer, é o maior jardim de flores do mundo. Este local deslumbrante abriga impressionantes 150 milhões de flores, criando um oásis vibrante que encanta os visitantes. Cada flor é disposta em designs de tirar o fôlego, fazendo você se sentir como se estivesse caminhando por um conto de fadas. Aberto de novembro a abril, o jardim atrai multidões ansiosas para apreciar sua beleza durante os meses mais frescos. Entre as atrações mágicas, imagine passear por um túnel de flores encantador que envolve você em um abraço floral acolhedor. Ou reserve um momento para admirar o impressionante castelo de flores, que parece ter saído diretamente das páginas de um livro de histórias. Cada canto do Miracle Garden conta uma história distinta através das flores, apresentando exibições criativas que mudam com as estações. Se você se considera um entusiasta da natureza, um fotógrafo em busca de visuais impressionantes, ou simplesmente alguém que procura um passeio único, este jardim é uma joia extraordinária, que traz alegria e encanto a todos que entram. Difícil de acreditar, mas viagens no tempo estiveram na televisão. Walter Cronkite, o lendário âncora de notícias, criou um programa inovador que trazia a história à vida de uma forma fascinante. Em vez de apenas contar histórias do passado, Cronkite apresentava os eventos como se estivessem acontecendo bem diante de nossos olhos. Imagine observar a agitação da Roma antiga, com seus mercados movimentados e debates políticos, que se transformam na tempestade da Revolução Americana. Esse formato único tornava a história uma experiência emocionante, quase como se você estivesse em uma máquina do tempo. Com seu tom familiar de âncora, os espectadores podiam se aprofundar nos momentos-chave. O programa tornou o estudo da história divertido e acessível, despertando a curiosidade em pessoas de todas as idades. Não é de se admirar que muitos espectadores se sentissem na linha de frente desses eventos históricos. Como Cronkite conseguiu tornar o passado tão próximo e real? E se eu te dissesse que a América tem 6 fusos horários? Com regiões que se estendem por grandes distâncias, os Estados Unidos vivenciam o tempo de maneiras bastante diferentes, dependendo da sua localização. Os 6 fusos horários oficiais são Leste, Central, Montanha, Pacífico, Alasca e Havaí-Aleutas. Por exemplo, quando o relógio marca 9 da manhã em Nova York, as pessoas em Honolulu, Hawaii, estão apenas acordando às 4 da manhã. Essa diferença de horário pode criar situações divertidas e às vezes confusas. Imagine tentar agendar uma ligação com um amigo na costa oeste e descobrir que ele ainda está dormindo.
Compreender esses fusos horários é essencial não apenas para coordenar reuniões, mas também para aproveitar os últimos episódios dos seus programas favoritos. O sistema de horários reflete lindamente a geografia, a cultura e o estilo de vida de cada região. Em Nova York, o horário de pico pode estar a todo vapor, enquanto no Havaí, os locais aproveitam o sol da manhã, prontos para um início de dia tranquilo. Portanto, seja para comemorar o Ano Novo ou organizar uma viagem pelo país, lembre-se das fascinantes diferenças de horário que tecem a rica tapeçaria da vida americana. Você não vai acreditar no que descobriu Nettie Stevens. No início do século XX, Nettie Stevens fez descobertas revolucionárias que mostraram que os cromossomos determinam o sexo. Ela descobriu que certos cromossomos, especialmente X e Y, desempenham um papel fundamental na formação das características masculinas e femininas. No entanto, suas importantes conquistas foram ofuscadas pelo trabalho de seus colegas homens, especialmente Edmund Wilson, que recebeu mais reconhecimento por pesquisas semelhantes. Essa negligência histórica destaca um problema antigo na ciência: as dificuldades que as mulheres enfrentam para serem reconhecidas por seu trabalho. Apesar de suas significativas realizações, Stevens muitas vezes ficava de fora das discussões sobre genética e determinação do sexo. Felizmente, com o tempo, mais pessoas começaram a reconhecer e celebrar as conquistas de cientistas mulheres como Stevens. Compreender essa história nos ajuda a perceber a importância da igualdade na ciência e inspira futuras gerações de mulheres a seguirem suas paixões na pesquisa. Porque Indiana Jones enfrenta uma enorme bola de pedra. Esta cena emocionante apresenta uma gigantesca bola de pedra que pesa mais de 1 tonelada, trazendo muita adrenalina ao filme. Os criadores usaram fibra de vidro para fazer esse grande adereço, fazendo com que parecesse uma relíquia antiga, mas muito mais leve e fácil de mover. Para criar a ilusão de que a bola rola em alta velocidade, a equipe de efeitos especiais a puxava para trás durante as filmagens. Essa técnica criativa engana os olhos do espectador, aumentando a ação e a tensão nessa perseguição inesquecível. Esse momento icônico se tornou um símbolo da franquia Indiana Jones, representando aventura e perigo. Imagine ser perseguido por um objeto tão massivo. A combinação de design artístico e técnicas de filmagem inteligentes mostra como a magia do cinema traz à vida momentos emocionantes, sempre cuidando da segurança. Essa é apenas uma das muitas razões pelas quais os fãs adoram essa série cheia de ação. Você já se perguntou por que a Suíça promove a paz global? A Suíça conquistou sua reputação como um território neutro, se mantendo afastada de conflitos por mais de 200 anos. Essa neutralidade não é apenas uma escolha passiva, ela está ativamente integrada à cultura e identidade suíças. Localizada no coração da Europa, a Suíça abriga várias organizações internacionais importantes, como a Cruz Vermelha Internacional e a Organização Mundial da Saúde. Essas organizações foram atraídas pela estabilidade política e pelo compromisso com a diplomacia da Suíça. A Cruz Vermelha Internacional, fundada em Genebra em 1863, é um símbolo de ajuda humanitária, dedicada a apoiar aqueles afetados por guerras e desastres. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde desempenha um papel fundamental na melhoria da saúde global, enfrentando pandemias e buscando melhores sistemas de saúde ao redor do mundo. Ao servir como um centro para essas instituições críticas, a Suíça desempenha um papel essencial na promoção do diálogo e da cooperação global. Portanto, da próxima vez que você imaginar a Suíça, lembre-se, não se trata apenas de paisagens pitorescas e chocolate delicioso. Trata-se também de seu firme compromisso em cultivar a paz e a colaboração em uma escala internacional. Acredite ou não, os camelos dominam o bush australiano. Esses animais incríveis foram trazidos para a Austrália na década de 1840 para ajudar os exploradores a atravessar os terrenos secos e difíceis do bush. Naquela época, eram a solução perfeita para transportar cargas pesadas, graças à sua incrível capacidade de ficar longos períodos sem água. Mas o que começou como uma ajuda, rapidamente se transformou em algo maior. Hoje, mais de 1 milhão de camelos selvagens vive na Austrália. Esses camelos se adaptaram muito bem ao novo ambiente, prosperando em condições áridas. Curiosamente, eles se tornaram um verdadeiro problema para os ecossistemas locais, pois comem plantas nativas e competem com a vida selvagem por recursos. Apesar das dificuldades, os camelos se tornaram parte da história única da Austrália.
Como esses majestosos seres passaram de ajudantes a uma espécie selvagem. Você pode se surpreender. Existe bibliofobia. Você consegue imaginar que alguém tem medo de livros? Enquanto muitas pessoas adoram se acomodar com um bom romance, os bibliofóbicos sentem aversão psicológica à leitura e à literatura. Esse medo pode surgir por várias razões, como experiências negativas relacionadas a livros, sensação de sobrecarga ao enfrentar textos longos ou pressão das expectativas acadêmicas. Para alguns, até mesmo ver um livro pode causar ansiedade ou pânico, dificultando o prazer simples da leitura. Apesar de ser raro, a bibliofobia destaca como nossas relações com a literatura podem ser complexas. Terapia e uma introdução gradual aos livros podem ajudar aqueles que sofrem desse medo, transformando páginas de assustadoras em agradáveis. Você já percebeu como os livros podem mudar vidas? Compreender a bibliofobia pode aprofundar nossa apreciação pela alegria que a leitura traz. Adivinha o que realmente afeta o funcionamento do seu cérebro acordado? Descobriu-se que a mesma atividade cerebral que ocorre durante o sono profundo também acontece quando estamos totalmente acordados, só que em porções menores. Essa descoberta incrível mostra que nosso cérebro nunca desliga completamente. Em vez disso, diferentes áreas fazem pausas, entrando em um estado de descanso, mesmo enquanto realizamos tarefas do dia a dia. Esses ciclos são importantes para processar informações, fixar memórias e manter a saúde mental. Imagine que seu cérebro faz pequenas pausas ao longo do dia para recarregar as energias. Esse estado de descanso é necessário para um funcionamento ideal, permitindo que pensemos com clareza e mantenhamos a concentração. Então, da próxima vez que você sentir que sua mente divaga durante os estudos ou o trabalho, lembre-se, é apenas seu cérebro fazendo uma pausa rápida. Não é incrível como nosso cérebro funciona, mesmo quando achamos que está totalmente ativo? Você consegue adivinhar o que realmente causa acidentes nos sets de filmagem? Durante as gravações do filme Os Oito Odiados, ocorreu um erro inesperado quando Kurt Russell quebrou acidentalmente uma guitarra valiosa de 145 anos, em vez de uma réplica. Esse instrumento único, que pertenceu a um músico influente, tinha um enorme valor histórico e estava em exibição em um museu. Quando chegou a hora da cena dramática de Russell, ele pegou a guitarra, achando que era uma das muitas réplicas disponíveis. No entanto, ao fazer um movimento brusco, ele quebrou o original, deixando todos em choque. Esse incidente gerou discussões sobre a importância de manusear cuidadosamente os objetos de cena, especialmente aqueles com valor histórico significativo. Embora os cineastas frequentemente busquem criar cenas realistas, tais acidentes lembram a todos sobre o delicado equilíbrio entre arte e preservação, como os sets de filmagem protegem artefatos valiosos de danos acidentais. As galinhas não podem atravessar a rua em Quitman, Geórgia. Essa lei estranha surpreende os moradores e turistas. Ela surgiu em uma época em que a vida rural era mais comum e provavelmente tinha o objetivo de evitar acidentes de trânsito com esses amigos emplumados. Imagine a cena: uma galinha atravessando orgulhosamente uma rua movimentada, causando caos enquanto os carros freiam bruscamente para não atropelá-la. Embora isso seja, sem dúvida, uma referência divertida, a clássica piada sobre por que as galinhas atravessam a rua também reflete os esforços do passado para gerenciar o gado. Essas leis incomuns nos lembram de como as comunidades regulavam a vida cotidiana, cuidando do bem-estar dos animais e da segurança das pessoas. Hoje é um fato curioso que certamente vai arrancar sorrisos, mostrando que até as leis podem ter um lado humorístico. Quando você pensa nisso, consegue imaginar uma galinha esperando na faixa de pedestres em Quitman, aguardando o sinal verde? Tchau. Você não vai acreditar nisso sobre o templo da rainha Hatshepsut. O templo de Hatshepsut no Egito não é apenas uma estrutura impressionante, mas também um dos edifícios mais antigos ainda em pé no mundo. Este magnífico templo funerário, dedicado a faraó Hatshepsut, que governou no século XV a.C., exibe uma arquitetura egípcia antiga deslumbrante. Situado contra os deslumbrantes penhascos de Deir el-Bahari, o templo possui grandiosas colunatas, estátuas impressionantes e relevos lindamente detalhados que narram as conquistas de Hatshepsut. O que torna este templo ainda mais intrigante é a própria Hatshepsut, pois ela foi uma das poucas mulheres a alcançar o poder em uma sociedade tradicionalmente dominada por homens. Ao encomendar este templo, ela não apenas prestou homenagem ao seu reinado, mas também honrou os deuses do Egito.
Hoje, os visitantes são cativados não apenas pela grandiosidade do templo, mas pela história de resiliência que ele representa. O legado de Hatshepsut é um poderoso lembrete de que ambição e força podem transcender barreiras de gênero. Estar diante do templo de Hatshepsut convida você a refletir sobre a história, a liderança e o espírito duradouro daqueles que ousam romper limites. Você sabia que os koalas têm impressões digitais únicas? Esses adoráveis marsupiais, que vivem principalmente na Austrália, não são apenas criaturas fofas com orelhas peludas e focinhos simpáticos, mas também possuem uma característica surpreendente que os conecta aos humanos. Assim como nós, cada koala tem seu próprio conjunto único de padrões nas patas. Isso significa que duas koalas nunca terão as mesmas impressões, destacando sua individualidade. Curiosamente, mesmo sob um microscópio, suas impressões podem parecer muito semelhantes às humanas, o que dificulta a distinção. Essa característica única não só atrai amantes da vida selvagem, mas também ajuda no estudo desses animais. Ao analisar suas impressões, os cientistas podem entender melhor a saúde da população de koalas e seus caminhos migratórios. Quem diria que esses animais adoráveis têm uma característica tão fascinante? Por que Shirako atrai amantes da gastronomia? Shirako é uma iguaria única do Japão, cujo nome vem da expressão japonesa que significa filhos brancos, uma referência poética à sua natureza comestível. Este prato é composto por sacos de sementes macios e cremosos de peixes, geralmente de espécies como o bacalhau ou o peixe-anjo. Normalmente é servido cru ou levemente cozido e pode ser encontrado em bares de sushi e restaurantes de alta gastronomia, onde encanta os clientes com sua textura delicada e sabor sutil do mar. Ao ser servido, parece pequenas bolhas brancas, convidando você a experimentar. Embora possa parecer estranho para alguns, muitos entusiastas da culinária apreciam sua riqueza, descrevendo a experiência como uma explosão de umami, um sabor intenso que é difícil de esquecer. Consumir shirako não é apenas experimentar um novo prato, é uma oportunidade de tocar uma parte da cultura japonesa que celebra as riquezas do oceano. Você está pronto para descobrir este tesouro do mar? E se alienígenas deixaram artefatos na Terra? A descoberta do bloco de alumínio da Marinha na Romênia gerou discussões sobre estranhos artefatos que questionam nossa compreensão da história. Essa descoberta intrigante levanta questões sobre se civilizações antigas tiveram contato com seres de outros planetas. Os defensores dessa teoria apontam para ferramentas, construções e objetos que parecem avançados demais para sua época, sugerindo tecnologias que não deveriam existir naquele período. Entusiastas afirmam que esses artefatos podem ser vestígios de visitantes alienígenas altamente desenvolvidos que interagiram com humanos primitivos. Enquanto céticos oferecem explicações naturais, o mistério continua a alimentar nossa imaginação. Estamos sozinhos no universo, ou visitantes alienígenas já caminharam pelo nosso planeta? Cada nova descoberta alimenta a discussão, incentivando mais pesquisas e curiosidade sobre nosso passado e as possibilidades de vida além da Terra. Incrível, mas o rugby aquático realmente existe. Esse esporte único surgiu na Alemanha em 1961 e dá um novo significado à palavra aquático. Imagine, 2 equipes de 6 jogadores que mergulham e manobram na água para jogar uma bola pesada em um balde do adversário. Diferente do rugby tradicional, os jogadores ficam debaixo d'água e usam suas habilidades de natação para se mover na arena subaquática. Cada partida acontece em uma piscina profunda, promovendo trabalho em equipe, estratégia e uma competição emocionante. Os jogadores precisam dominar o controle da respiração e aprender a se comunicar de forma eficaz debaixo d'água, tornando o jogo fisicamente desafiador e empolgante. Com o passar dos anos, o rugby aquático conquistou fãs ao redor do mundo e se tornou um esporte popular em diversos países. Você já pensou em experimentar isso você mesmo? É verdade que esta palavra é a mais longa? A palavra Pneumo-Ultra-Microscopic Silicovolcanic Oniosis é conhecida como a mais longa em inglês. Este termo complicado se refere a uma doença grave dos pulmões, causada pela inalação de poeira de sílica muito fina, frequentemente encontrada em minas ou durante certos processos industriais. Imagine como é difícil pronunciar essa palavra rapidamente. Ela tem 45 letras e foi criada na década de 1930 como Palavra do Ano, para impressionar e destacar a complexidade da terminologia científica.
Embora soe impressionante, os médicos geralmente a chamam simplesmente de pneumoconiose. Embora esse termo não apareça todos os dias nos consultórios médicos, ele nos lembra da importância da qualidade do ar e dos riscos de inalar partículas nocivas. Você consegue pensar em outras palavras longas que poderiam competir com ela? Um fato interessante sobre compras durante furacões. Pesquisas recentes da Walmart mostraram que, quando furacões se aproximam, os consumidores costumam comprar itens inesperados, como tortas de morango e cerveja. Esse comportamento inusitado revela como as pessoas se preparam para as tempestades, não apenas estocando itens essenciais como água e pilhas, mas também buscando alimentos e bebidas que trazem conforto. Parece que o caos do furacão faz com que muitos procurem um pouco de normalidade e prazer, o que ilustra os efeitos psicológicos que o clima severo pode ter sobre nós. A relação entre esses produtos específicos mostra como os grandes dados podem revelar aspectos fascinantes do comportamento humano. Com essas informações, os varejistas podem gerenciar melhor seus estoques e atender aos desejos de seus clientes. Na próxima vez que uma tempestade se aproximar, você também vai querer tortas de morango ou uma cerveja gelada? Difícil de acreditar, mas o mistério do paracetamol continua. O paracetamol, também conhecido como acetaminofeno, é um dos analgésicos mais comuns do mundo, mas seu mecanismo exato de ação ainda levanta questões entre os cientistas. Sabemos que ele reduz a dor e a febre de forma eficaz, mas os detalhes de seu funcionamento são menos claros. Alguns pesquisadores acreditam que o paracetamol afeta certos caminhos químicos no cérebro, especialmente aqueles relacionados ao sistema endocannabinoide, que desempenham um papel importante na regulação da dor. Outros sugerem que ele pode interagir com os receptores do cérebro de uma maneira especial. Apesar da incerteza científica em torno do paracetamol, sua popularidade continua a crescer, pois é considerado seguro e eficaz para muitas pessoas, incluindo crianças. Milhões de pessoas confiam nele diariamente para aliviar dores de cabeça, dores musculares e febre, e esperam que futuras pesquisas um dia revelem os segredos desse analgésico confiável. E se eu contar a vocês sobre os hábitos dos americanos no consumo de leite? Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas compra leite em embalagens de 1 galão, o que é bem diferente das embalagens menores, comuns em outros países. Essa preferência por embalagens grandes está ligada à conveniência e à economia. 1 galão de leite geralmente oferece um melhor preço, permitindo que as famílias economizem dinheiro ao longo do tempo. Isso também significa menos idas ao supermercado, o que é uma grande vantagem para lares ocupados. No entanto, em lugares como a Europa ou a Ásia, as embalagens menores são mais comuns, pois se adaptam a outros hábitos de consumo e possibilidades de armazenamento. Curiosamente, essas embalagens pequenas ajudam a reduzir o desperdício, já que a família pode usar uma quantidade menor antes que estrague. Portanto, seja servindo um grande copo de 1 galão pesado ou tomando um gole rápido de uma embalagem pequena, é surpreendente ver como as preferências culturais influenciam nossas escolhas em algo tão simples quanto o leite. A Antártica é realmente uma zona de paz? O Tratado da Antártica, assinado em 1959, garante que este continente gelado permaneça como um território neutro, focado em pesquisas científicas. Imagine um lugar onde não pode haver atividades militares, e a exploração de recursos naturais e testes nucleares são totalmente proibidos. Este tratado foi o primeiro do mundo desse tipo, estabelecendo um precedente para a cooperação internacional. Mais de 50 países participam dele, e a Antártica é dedicada exclusivamente à pesquisa, tornando-se um refúgio único para cientistas que estudam mudanças climáticas, vida selvagem e outras questões globais importantes. Isso significa que pesquisadores de diferentes países podem trabalhar juntos sem conflitos, compartilhando suas descobertas para uma melhor compreensão do nosso planeta. Ao designar a Antártica como uma reserva científica, o tratado não só protege seu frágil ecossistema, mas também promove a cooperação entre as nações, lembrando-nos da importância de trabalharmos juntos pelo bem da humanidade. Não é incrível como a humanidade pode se unir em busca do conhecimento? Vamos descobrir a verdade sobre as incríveis arco-íris do Havaí. O Havaí, famoso por suas paisagens deslumbrantes, também é conhecido por seus arco-íris vibrantes. Esse fenômeno acontece por causa do clima único, que combina chuvas frequentes e muito sol. Quando a luz do sol atinge as gotas de água no ar, ela se refrata e se divide em lindas cores do arco-íris. O resultado?
Espetáculos magníficos que podem ser duplos, triplos ou até quádruplos. Os visitantes do Parque Nacional dos Vulcões têm uma experiência incrível, especialmente após a chuva. A vegetação exuberante do parque intensifica as cores, tornando os arco-íris ainda mais brilhantes contra as montanhas e vulcões. Na verdade, muitos viajantes planejam suas viagens em torno dessa maravilha natural, na esperança de capturar o momento perfeito. Quem não gostaria de um pouco da magia do Havaí em seu álbum de fotos de férias? Adivinhe o que realmente move as celebrações globais de aniversários? Cerca de 22 milhões de pessoas ao redor do mundo comemoram o mesmo dia de aniversário, criando uma festa invisível que enche o ar de um sentimento de unidade e celebração. Esse fenômeno incrível mostra como as datas de nascimento podem ser aleatórias e quantas vidas se cruzam em um único dia. Imagine a alegria e a surpresa ao descobrir que amigos, familiares ou até mesmo celebridades também apagam velhinhas no mesmo dia que você. Essa conexão pode inspirar conversas, fortalecer amizades e até levar a encontros. É um lembrete das nossas experiências compartilhadas como seres humanos, não importa onde vivemos. Pense nisso, 22 milhões de pessoas, todas celebrando suas vidas juntas, destacam não apenas as chances de nascer, mas também a linda tapeçaria da nossa existência comum. Então, da próxima vez que você apagar as velas, saiba que você faz parte de uma celebração muito maior que acontece ao redor do mundo. Você já se perguntou por que balões estouram no espaço? Quando um balão cheio de ar entra no vácuo do espaço, ele passa por mudanças incríveis. Ao contrário da Terra, onde a pressão do ar mantém a forma do balão, no espaço, onde não há ar, as moléculas dentro do balão saem rapidamente. Assim que o balão estoura ou se abre, as moléculas de ar que estavam presas se dispersam no vazio ao redor. Nesse vasto espaço, essas moléculas se movem livremente, tornando-se parte de um universo maior. Elas se espalham infinitamente, sem limites que possam restringir seu movimento. Isso significa que o ar do nosso planeta pode se misturar com o espaço interestelar, onde flutua para sempre, contribuindo para o mistério incrível do cosmos. É um lembrete de que até as coisas mais pequenas, como nossa respiração, podem fazer parte do grande plano do universo. Não é uma ideia fascinante? Você sabia que o papel pode ser reciclado cerca de 6 vezes antes que suas fibras se tornem fracas e percam a utilidade? Esse processo transforma papel velho em novos produtos, reduzindo o desperdício e preservando recursos naturais. A cada reciclagem, o papel passa por uma limpeza e desintegração cuidadosas, removendo tintas e impurezas, preparando-o para uma nova vida. Isso significa que cada folha que você recicla não só salva árvores, mas também consome menos energia e água do que produzir papel novo do zero. Após cerca de 6 ciclos, as fibras ficam muito curtas para se unirem de forma eficaz, resultando em papel impróprio. Mas isso não significa que tudo está perdido. A polpa restante ainda pode ser usada em outros produtos, como isolantes ou materiais biodegradáveis. Portanto, da próxima vez que você jogar um pedaço de papel no recipiente de reciclagem, lembre-se da mágica do seu ciclo de vida e de quantas vezes ela pode ser transformada. Não é incrível como algo que frequentemente ignoramos pode ter um grande impacto em nosso meio ambiente? Você sabia que o ketchup Heinz nem sempre foi de tomate? No final do século XIX, quando a Heinz lançou seu famoso ketchup, muitas pessoas conheciam ketchups feitos de outros ingredientes, como cogumelos e nozes. Para se destacar em um mercado cheio dessas alternativas, a Heinz focou no uso de tomates em sua receita. O nome Ketchup Heinz de tomate destacava esse ingrediente-chave, ajudando os consumidores a entender rapidamente o que esperar. Essa estratégia de branding não só promoveu o produto, mas também ajudou a popularizar o ketchup de tomate ao longo do tempo. Hoje, o ketchup Heinz é associado ao molho vermelho e picante que todos amamos, ofuscando aquelas versões antigas. A ênfase em tomates frescos, combinada com uma mistura única de especiarias, consolidou a Heinz como um nome conhecido. Não é incrível como um nome simples pode carregar uma história tão rica? Você sabia que lagostas podem viver até 50 anos? Esses seres incríveis não são apenas deliciosos, mas também extremamente resistentes. As lagostas pertencem ao grupo dos crustáceos e são conhecidas por sua habilidade de regenerar garras perdidas. Se elas perdem uma garra em uma briga ou por causa de um predador, com o tempo podem crescer uma nova. Esse processo de regeneração mostra o quão adaptáveis são as lagostas, permitindo que sobrevivam em um mundo cheio de desafios.
Elas crescem lentamente, o que contribui para sua longa vida, e podem ser encontradas nos oceanos ao redor do mundo, principalmente em águas frias. Curiosamente, a idade de uma lagosta pode ser determinada pelos anéis de crescimento em suas carapaças, assim como fazemos para contar a idade de uma árvore. Essa incrível capacidade de viver décadas a mais do que muitos outros seres marinhos as destaca no reino animal. Então, da próxima vez que você ver uma lagosta, lembre-se de que ela pode ter sobrevivido a décadas de mudanças e desafios no oceano. Que vida surpreendente! Um fato interessante sobre a linha Kármán. Você sabia que a linha Kármán é uma importante fronteira que marca o limite da atmosfera do nosso planeta? Ela está localizada a cerca de 100 km acima do nível do mar, e é aqui que a atmosfera da Terra se encontra com o vasto espaço. Cientistas e organizações espaciais internacionais concordam que essa linha é significativa, pois indica um ponto claro de transição. Cruzar essa linha significa que você está oficialmente no espaço, onde as condições são radicalmente diferentes. Não há ar para respirar. As temperaturas são extremas e a sensação de gravidade zero aguarda aqueles que se atrevem a ultrapassar essa fronteira. É incrível pensar que apenas 100 quilômetros podem separar o ambiente que conhecemos do universo infinito. Esse conceito ajuda astronautas e viajantes espaciais a entenderem quando realmente deixaram a Terra. Portanto, seja no lançamento de um foguete ou em uma ambiciosa viagem ao espaço, a linha Kármán desempenha um papel importante em definir onde termina nossa atmosfera e começam os mistérios do cosmos. Imagine porcos vagando pelas ruas de Nova York. No século XIX, esses destemidos porcos eram uma visão comum, comendo o lixo que se acumulava nas estradas. Hoje, isso pode parecer estranho, mas na época deixar os porcos soltos era uma solução prática para lidar com o desperdício em uma cidade movimentada. No entanto, em 1821, o governo decidiu que essa prática deveria acabar devido a crescentes preocupações com a saúde e o desenvolvimento urbano. Essa nova regra não agradou aos donos de porcos, que sentiam que seu modo de vida estava ameaçado. Por quase 30 anos, eles protestaram ferozmente, resultando em tumultos em resposta a essas mudanças. A cidade se viu entre a necessidade de limpeza e os meios de subsistência daqueles que dependiam dos porcos para a remoção de resíduos. Essa história fascinante destaca como a vida urbana mudou, mostrando-nos os desafios inesperados que as cidades enfrentaram à medida que cresciam. Você consegue imaginar uma cidade onde os porcos desempenhavam um papel tão importante? Você vai se surpreender ao saber que o McDonald's começou sua história em 1940. Dois irmãos, Dick e Mac McDonald, abriram o primeiro restaurante em San Bernardino, Califórnia. Esse fast food estava longe da enorme rede que conhecemos hoje. O menu original era surpreendentemente simples, mas inovador, com apenas 9 itens: hambúrgueres, batatas fritas, refrigerantes e milkshakes. Os irmãos focaram na eficiência, o que lhes permitiu servir pratos deliciosos rapidamente. A ideia de atender os clientes rapidamente atraía aqueles que buscavam um lanche no pós-guerra, mas não era só a comida que os destacava. Eles também usaram estratégias de marketing inteligentes e métodos de preparo otimizados, que pavimentaram o caminho para o fast food moderno. As pessoas se aglomeravam em seu restaurante, ansiosas para experimentar essa nova forma de alimentação, que se tornou a base de um fenômeno internacional. Desde que tudo começou com 9 itens no menu, o McDonald's cresceu e se tornou uma das maiores redes de restaurantes do mundo, atendendo bilhões de clientes a cada ano. Não é incrível pensar que tudo começou com apenas 9 pratos? Acredite ou não, os machos de mariposas conseguem sentir o cheiro de suas parceiras a quilômetros de distância. Essa habilidade incrível vem dos feromônios que as fêmeas liberam. Eles funcionam como um farol aromático, guiando os parceiros em busca de amor durante a noite. Esses sinais químicos são tão potentes que os machos conseguem percebê-los a longas distâncias, às vezes percorrendo quilômetros por caminhos difíceis para encontrar uma fêmea. Na busca por amor, as mariposas enfrentam muitos desafios, mas seu olfato aguçado as ajuda a se orientar em condições complicadas, garantindo que consigam encontrar uma parceira para se reproduzir. A capacidade de rastrear feromônios é essencial para as mariposas e é uma estratégia comum de reprodução entre muitos insetos. Esse processo fascinante destaca a importância da comunicação no mundo animal, mostrando o quão essenciais são esses cheiros para a sobrevivência das espécies de mariposas. Fatos incríveis sobre o rádio e o iPod.
É surpreendente como o rádio conquistou o coração de milhões ao longo do tempo. Apesar de ser uma das invenções mais importantes de sua época, o rádio alcançou 50 milhões de ouvintes apenas 38 anos após seu lançamento. Esse crescimento lento se deve a vários fatores, como a tecnologia de transmissão limitada e a lenta disseminação dos rádios nas casas. Em contraste, o iPod, lançado em 2001, atingiu a mesma marca em apenas 3 anos. Com os avanços tecnológicos e o crescimento da música digital, as pessoas rapidamente adotaram esse dispositivo elegante. O iPod mudou a forma como ouvimos música em movimento, enquanto o rádio abriu caminho para o entretenimento em áudio. Essas duas invenções mostram como a tecnologia pode evoluir rapidamente e transformar nosso dia a dia. Não faz você pensar sobre qual será a próxima grande invenção? Fatos incríveis sobre diamantes. Essas pedras brilhantes, frequentemente associadas ao luxo e ao amor, têm um começo modesto. Os diamantes foram encontrados pela primeira vez no fundo de rios na Índia, onde sua natureza dura e brilhante chamou a atenção dos antigos caçadores de tesouros. Os leitos dos rios, moldados pela correnteza implacável da água, funcionaram como depósitos naturais, libertando as pedras de suas casas de pedra na terra. Devido ao seu brilho único e incrível dureza, os diamantes rapidamente se tornaram objetos de desejo, valorizados por sua beleza e durabilidade. Com o aumento da popularidade dessas pedras fascinantes, a demanda por elas cresceu, levando a práticas de mineração em larga escala, que se espalharam além da Índia. Hoje, os diamantes estão em várias partes do mundo, mas sua origem indiana continua sendo uma parte importante de sua história. Na próxima vez que você admirar um diamante, lembre-se de sua fascinante jornada do fundo do rio até as joalherias. Você sabia que o popular carro elétrico Tesla Model S teve problemas de superaquecimento? Embora muitos motoristas amem seus carros de alta tecnologia, alguns passaram por situações engraçadas quando a eletrônica do Model S falhou. Imagine que você está prestes a sair e seu carro se recusa a ligar ou a tela simplesmente congela. Descobriu-se que a eletrônica do carro pode superaquecer, especialmente em condições extremas, resultando em uma pausa inesperada. Essa situação inusitada gerou conversas divertidas, onde os proprietários explicavam a amigos confusos que seu carro avançado só precisava de um tempinho para esfriar. Apesar de todas as suas funções inovadoras, o Model S nos lembra que até a tecnologia mais moderna enfrenta dificuldades, especialmente quando é sobrecarregada. Você pode se surpreender. Aranhas digerem comida com veneno. Enquanto a maioria dos animais mastiga sua comida, as aranhas usam um método muito mais assustador, que envolve injetar enzimas digestivas em suas presas. Em vez de morder suas vítimas, elas as perfuram com suas presas e liberam uma mistura de enzimas especiais que desintegram os tecidos do corpo em líquido. Essa estratégia alimentar horrível, mas eficaz, permite que as aranhas bebam sua comida como um smoothie. O tipo de veneno varia de uma espécie de aranha para outra, tornando isso um aspecto único de sua biologia. Por exemplo, o veneno da viúva negra é conhecido por sua potência, paralisando instantaneamente sua presa, enquanto o veneno da aranha Orb Weaver age de forma diferente. Compreender esses hábitos alimentares fascinantes nos ajuda a apreciar as diversas adaptações no mundo das aranhas. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, pense na incrível maneira como ela transforma sua próxima refeição em um delicioso líquido. Acredite ou não, Bush possuía um time de beisebol. Antes de se tornar o 43º presidente do ZEUA, George W. Bush ficou famoso no mundo esportivo como co-proprietário do Texas Rangers. Em 1989, ele investiu nesse time da Major League Baseball, mergulhando no emocionante mundo do beisebol enquanto construía sua carreira no Texas. Sua participação nos Rangers não estava apenas ligada ao jogo, também teve um grande impacto em sua imagem política, destacando sua conexão com a cultura do Texas. Durante seu tempo com o time, Bush trabalhou de perto com jogadores e a diretoria, tornando-se uma figura conhecida nos jogos e eventos públicos. Em 1998, ele vendeu sua participação nos Rangers com um bom lucro, o que mostrou não só seu talento para negócios, mas também sua capacidade de transformar uma paixão em um empreendimento lucrativo. Este capítulo único em sua vida não apenas atraiu fãs de esportes, mas também mostrou como a propriedade esportiva pode se cruzar com a política. O que você acha? Essa experiência no beisebol ajudou a moldar sua presidência?
Você sabia que o TEPT pode intensificar suas emoções? Esse fenômeno interessante muitas vezes faz com que pessoas com transtorno de estresse pós-traumático fiquem incomumente atentas ao que as rodeia. Com o TEPT, a pessoa pode se sentir constantemente alerta, como se suas emoções estivessem no máximo. Essa sensibilidade aumentada pode tornar situações cotidianas opressivas, desde o farfalhar das folhas até os sons de uma cidade movimentada. Imagine que você está caminhando em um parque e, de repente, sente cada som, cheiro e imagem ao seu redor. Essa é a realidade para muitos. A vigilância constante pode atrapalhar a vida diária, causando ansiedade, irritabilidade e até dificuldades de concentração. Para pessoas com TEPT, pode ser difícil relaxar ou aproveitar a companhia dos outros, pois frequentemente sentem o peso de sua consciência elevada. Compreender essas dificuldades é importante para apoiar aqueles que sofrem de TEPT. Isso ressalta a importância de buscar ajuda, o que pode levar a estratégias eficazes de enfrentamento e a uma melhora no estado emocional. Não é surpreendente como nossa mente é complexa. Você já ouviu falar das cães como catalisadores sociais? Os cães não são apenas animais de estimação adoráveis. Eles têm o poder de unir as pessoas. Pesquisas mostram que ter um cachorro cria um ambiente relaxante, facilitando a comunicação entre estranhos. Quando você leva seu cachorro para passear, é comum que as pessoas se aproximem para perguntar sobre a raça ou comentar como ele é bonito. Essa interação simples ajuda a aliviar a tensão e torna a conversa menos intimidante. Na verdade, estudos indicam que a presença de cães pode melhorar significativamente o clima em encontros, seja no parque, na rua, ou até em eventos como piqueniques. Eles frequentemente se tornam um elo entre as pessoas, promovendo novas amizades e conexões. Além disso, a alegria e o riso que os cães trazem podem suavizar momentos constrangedores. Então, da próxima vez que você estiver passeando com seu amigo peludo, lembre-se de como eles ajudam a melhorar as interações sociais e a criar um senso de comunidade. Como seu cachorro ajuda você a fazer novos amigos. Asteroides. Qual é a verdadeira distância no espaço? A distância média entre os asteroides no cinturão de asteroides é surpreendentemente grande, sendo o dobro da distância da Terra até a Lua. Essa distância incomum significa que a movimentação nessa região do espaço é mais segura do que muitos pensam. Localizado entre Marte e Júpiter, o cinturão de asteroides contém milhões de corpos rochosos, restos do início do Sistema Solar. Embora muitas vezes imaginemos uma confusão caótica de pedras se chocando, na verdade, o espaço é principalmente vazio. As grandes distâncias permitem que as espaçonaves atravessem o cinturão sem risco de colisão, tornando as pesquisas possíveis e seguras. Por exemplo, a missão da NASA Dawn passou por essa região com incrível facilidade. Então, quando você olhar para o céu noturno e pensar nos asteroides, lembre-se de que eles não flutuam sem rumo. Estão cuidadosamente distribuídos em vastos espaços do universo, esperando que a humanidade descubra mais sobre seus segredos. Que emocionante! Surpreendente, mas o risco de doenças cardiovasculares está em nossas mãos. Muitas pessoas não percebem que fatores como pressão alta, colesterol elevado e estresse podem aumentar significativamente a chance de desenvolver doenças cardíacas. O mais interessante é que você pode controlar sua saúde cardíaca mudando seu estilo de vida. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, grãos integrais e proteínas magras, cria uma base sólida para a saúde do coração. Exercícios regulares oferecem mais proteção. Tente fazer pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. E não se esqueça dos hábitos prejudiciais. Parar de fumar pode reduzir muito seu risco. É importante entender que essas mudanças são benéficas não apenas para o coração, mas também para o bem-estar geral. Com pequenas alterações, você pode ter uma vida mais saudável e ativa. Então, por que esperar? Comece a agir hoje para proteger seu coração e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. E se eu te disser que as sereias quase enganaram o mundo inteiro? Em 2012, o canal Animal Planet exibiu 2 documentários fictícios sobre sereias que cativaram o público e geraram uma onda de crença nesses seres encantadores. Os programas foram tão bem feitos que muitos começaram a acreditar na realidade das sereias. Esse aumento de interesse foi tão grande que o governo do Zelega teve que emitir um comunicado oficial negando a existência das sereias. Isso mostra como o entretenimento pode facilmente borrar as linhas entre a realidade científica e o folclore.
A combinação envolvente de narrativa e imagens vibrantes prendeu a atenção da audiência, demonstrando nossa antiga fascinação por criaturas mitológicas. Mas por que essa história ressoou tão profundamente? Talvez seja por causa do amor da humanidade pelo misterioso e inexplicável. Ao se deparar com histórias fascinantes, as pessoas frequentemente suspendem a descrença, o que pode levar a discussões sobre natureza, ciência e contos culturais. Então, da próxima vez que você ouvir sobre seres míticos, lembre-se da influência desses documentários e do poderoso impacto das lendas em nossa imaginação. Por que Chichén Itzá tem 365 degraus? Esta pirâmide icônica, símbolo da antiga civilização maia, não é apenas uma maravilha arquitetônica, ela também é um incrível calendário. Composta por 365 degraus, a pirâmide reflete o número total de dias no ano, demonstrando o notável conhecimento astronômico dos maias. Cada um dos 4 lados tem 91 degraus, e se adicionarmos um degrau no topo, teremos 365. Esse design inteligente mostra como os maias estavam em harmonia com o mundo ao seu redor, compreendendo os ciclos solares e lunares muito antes da tecnologia moderna. A pirâmide servia não só como templo, mas também como um marco temporal, alinhando-se com eventos importantes como os equinócios. Nesses momentos, as sombras projetadas pela pirâmide criam a ilusão de uma serpente em movimento, um espetáculo que marca o retorno do sol. A habilidade dos construtores da pirâmide de Chichén Itzá continua a impressionar até hoje. Quem poderia imaginar que estruturas antigas poderiam nos contar tanto sobre o tempo? Prepare-se para se surpreender com a esquilo gigante de Malabar. Esse incrível animal é uma espécie endêmica que só pode ser encontrada na Índia, tornando-se um símbolo da rica biodiversidade do país. O comprimento da esquilo gigante de Malabar pode chegar a 90 centímetros, e seu pelo vibrante exibe uma impressionante variedade de cores, desde um laranja profundo até um roxo brilhante. Esses grandes esquilos não são apenas bonitos, mas também desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a espalhar sementes pelas florestas e promovendo a diversidade de plantas. Normalmente, eles são encontrados nas verdes montanhas ocidentais, onde preferem áreas com muitas árvores, permitindo que deslizem facilmente de galho em galho. Infelizmente, seu mundo colorido está ameaçado pela perda de habitat devido ao desmatamento e à intervenção humana. Então, da próxima vez que você pensar em esquilos, lembre-se da esquilo gigante de Malabar e seu legado vibrante nas florestas da Índia. Explore o incrível túnel espiral de Drammen, na Noruega. Este projeto de engenharia impressionante se estende por incríveis 1.640 metros e é feito em forma de uma gigantesca espiral que se enrola 6 vezes. Perto da cidade de Drammen, o túnel sobe suavemente, permitindo um aumento significativo de altura, sem prejudicar a bela paisagem. Imagine passar por um túnel que mais parece um estacionamento em espiral escondido na montanha. A espiral de Drammen não é apenas uma rota de transporte, é uma solução inovadora para o problema de encostas íngremes. Com um planejamento cuidadoso, os engenheiros criaram uma forma de levar os carros para cima, sem alterar muito as paisagens naturais. Enquanto você percorre a espiral, as vistas mudam, mostrando a deslumbrante natureza da Noruega. Essa abordagem inteligente não só aumenta a eficiência das viagens, mas também demonstra como a tecnologia pode harmonizar com a natureza. Se você é um amante de maravilhas da engenharia ou apenas aprecia passeios cênicos, a espiral de Drammen é algo que vale a pena ver. Não é incrível como tanta criatividade pode se manifestar no transporte? Você sabia que o milho já teve cores incríveis? Originalmente, o milho não era apenas amarelo. Ele tinha uma impressionante variedade de cores, incluindo vermelho, preto e até roxo. Esse milho colorido foi cultivado por civilizações antigas, especialmente pelos povos indígenas das Américas, que valorizavam sua riqueza e diversidade. Essas variedades antigas foram cultivadas por milhares de anos, permitindo que os agricultores selecionassem e reproduzissem as mais resistentes e saborosas. Com o tempo, devido à seleção cuidadosa, o milho amarelo se tornou a escolha popular, especialmente por sua doçura e textura. Hoje vemos frequentemente esse tipo amarelo nas prateleiras dos supermercados, mas o passado vibrante do milho nos lembra de sua rica história e da criatividade de quem o cultivou. Portanto, da próxima vez que você comer milho, lembre-se de seus ancestrais coloridos. Quais outras histórias ocultas sua comida tem?
Na Dinamarca, Suécia e Noruega, existem encantadoras vilas com nomes que consistem em apenas uma letra, Ob. Essa palavra significa rio nas línguas escandinavas, destacando a importância das vias navegáveis nessas regiões. Imagine-se viajando por paisagens pitorescas da Escandinávia e se deparando com uma vila marcada apenas por essa única letra. Embora possa parecer confuso ao perguntar aos moradores de onde são, esses nomes únicos têm um profundo significado cultural. A tradição de nomear homenageia os rios, que desempenharam um papel importante na vida e na história das pessoas que ali vivem. Então, da próxima vez que você explorar a Europa do Norte, preste atenção a esses nomes incomuns e às histórias que eles contam sobre a Terra e seus habitantes. Pronto para voos emocionantes com wingsuit estilo rodeio? Este esporte radical leva os voos com wingsuit a um novo nível, onde os paraquedas são coisa do passado. Em vez disso, os atletas confiam apenas no design aerodinâmico de seus trajes para deslizar suavemente pelo ar. A tarefa é desafiadora. Cada movimento e ângulo devem ser calculados com precisão para garantir um pouso seguro. Os pilotos precisam realizar manobras complexas, controlando sua velocidade e descida. Apenas especialistas se aventuram nessa disciplina de alto risco, pois ela exige um treinamento extenso e um profundo entendimento da aerodinâmica. As condições climáticas também são um fator crucial. Céu limpo e vento adequado fazem toda a diferença. Os pilotos treinam incansavelmente para dominar sua habilidade, cientes de que um erro pode ter consequências graves. A adrenalina, as vistas deslumbrantes e a incrível sensação de gravidade zero tornam os voos com wingsuit, estilo rodeio, uma aventura única, sem comparação. Quer saber mais sobre esse esporte radical? Você não vai acreditar que isso é sobre o paraíso das bicicletas em Utrecht. A estação central de Utrecht, na Holanda, possui o maior estacionamento de bicicletas do mundo, com incríveis 12.500 bicicletas em 3 andares espaçosos. Imagine um mar de bicicletas que são fáceis de encontrar e usar, tanto para os moradores quanto para os turistas que exploram a cidade. Essa infraestrutura impressionante não é apenas para estacionamento. Ela promove formas de transporte ecológicas, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa e escolherem as bicicletas. Para tornar os passeios de bicicleta ainda mais convenientes, o estacionamento oferece serviços de aluguel, permitindo que os visitantes se desloquem rapidamente pela linda cidade. Além disso, há serviços de manutenção para garantir que sua bicicleta esteja sempre em ótimo estado. Então, da próxima vez que você pensar em como se locomover pela cidade, considere a abordagem inteligente de Utrecht para o transporte de bicicletas. É um exemplo a ser seguido. Que incrível, não é? Você já pensou sobre o treinamento de astronautas em desertos? Os astronautas se preparam para suas missões treinando em condições extremas, incluindo vastos desertos. Esse treinamento único simula as duras condições que eles podem enfrentar no espaço. Os desertos, com suas paisagens secas e arenosas, são perfeitos para que os astronautas aprimorem suas habilidades e se familiarizem com o equipamento. Ao descer as dunas de areia, eles aprendem a se mover e se orientar, como se estivessem caminhando na Lua ou em Marte. O equipamento usado nesses exercícios é semelhante ao que eles utilizarão no espaço, incluindo trajes espaciais e sistemas de suporte à vida. Treinando em condições desafiadoras, os astronautas aprendem a resolver problemas e se adaptar rapidamente, o que é crucial durante as missões reais. Esse treinamento rigoroso garante que eles estejam bem preparados para tudo o que pode acontecer durante a exploração do universo. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se desse intenso treinamento que cada voo espacial passa, muitas vezes em meio a um deserto que parece comum. Você sabe o que causa a coloração azulada da pele? A metemoglobinemia é uma condição rara que dá a algumas pessoas uma coloração azulada intensa na pele, conhecida como cianose. Essa cor incomum surge do acúmulo de metemoglobina no sangue. Diferente da hemoglobina normal, que transporta oxigênio de forma eficaz no nosso corpo, a metemoglobina não consegue realizar essa função importante. As pessoas podem herdar essa condição, tornando-a genética, ou ela pode se desenvolver devido a certos fatores externos. Por exemplo, a exposição a substâncias químicas específicas, como as encontradas em ambientes industriais, pode aumentar o risco de metemoglobinemia. Embora isso possa parecer preocupante, muitas pessoas com essa condição conseguem levar uma vida normal, especialmente se o diagnóstico for feito a tempo. As opções de tratamento variam.
desde evitar os gatilhos até o uso de medicamentos que podem ajudar a converter a methemoglobina de volta em hemoglobina normal. Este exemplo fascinante de como nossos corpos podem reagir à genética e ao ambiente levanta questões interessantes sobre nossa saúde e como gerenciá-la. Você já pensou por que não deve agitar as fotos? A música Hey Ya do grupo Outkast causou um grande impacto cultural ao pedir aos ouvintes para agitar como um Polaroid. Essa frase marcante se tornou icônica, mas nem todos concordam com esse conselho. A Polaroid, fabricante dessas amadas fotos instantâneas, emitiu um aviso dizendo que agitar pode estragar a imagem, deixando-a borrada ou com listras. Antigamente, as Polaroids realmente precisavam de um pouco de cuidado para serem reveladas corretamente, mas as câmeras instantâneas modernas melhoraram muito. As fotos instantâneas de hoje não precisam ser agitadas, elas se revelam melhor quando não são tocadas. Então, embora ainda possamos dançar e cantar com Outkast, é melhor deixar esses momentos preciosos se revelarem naturalmente. Não é incrível como uma melodia marcante pode levar a um mal-entendido sobre a tecnologia? O que realmente motiva a bondade das esquilos? Quando pensamos no comportamento dos animais, podemos imaginar uma competição intensa por comida e território. Mas você sabia que os esquilos também podem mostrar atos surpreendentes de altruísmo? Por exemplo, se uma mãe esquilo morre tragicamente, outro esquilo pode assumir o cuidado de seu filhote órfão. Essa bondade inesperada destaca um aspecto interessante da dinâmica social dos esquilos. Eles formam laços fortes em suas comunidades, e sua disposição para ajudar uns aos outros revela sua natureza social. Embora alguns possam ver isso como um instinto puro, isso indica uma compreensão emocional mais profunda, refletindo nossas próprias conexões com família e amigos. Ao observar esses momentos de altruísmo na natureza, reconsideramos nossa relação com diferentes espécies. Seria isso um sinal de empatia no mundo animal? Você sabia que Max Verstappen representa os Países Baixos? Esse incrível piloto, nascido na Bélgica, decidiu competir na Fórmula 1 sob a bandeira holandesa. Por que ele fez isso? A decisão de Max foi muito influenciada por seu pai, Jos Verstappen, que também foi piloto de Fórmula 1. Jos não só competiu sob a bandeira holandesa, mas desde cedo transmitiu ao filho sua paixão pelo automobilismo. Na infância, Max cresceu imerso no mundo das corridas, e o legado do pai teve um papel crucial em sua carreira. Ao subir na carreira, Max sentiu uma forte conexão com os Países Baixos, onde passava muito tempo, e decidiu correr pelo país que se tornou seu lar. Hoje, Max é um dos nomes mais conhecidos na Fórmula 1, mostrando que de onde você começa nem sempre define onde você termina. Não é incrível como os laços familiares podem influenciar decisões tão importantes no esporte? Você já pensou nos maiores pepinos do mundo? Em 2010, a produção mundial de pepinos alcançou impressionantes 57,5 milhões de toneladas, com a maior parte vindo da China, que produziu 40,7 milhões de toneladas. Isso faz da China a líder na produção de pepinos, respondendo por mais de 70% do total mundial. Pepinos são vegetais refrescantes, frequentemente usados em saladas ou conservas para deliciosos petiscos. O crescimento notável na China se deve a práticas agrícolas modernas e condições ideais para o cultivo. Os agricultores trabalham arduamente para produzir pepinos de qualidade, que alimentam comunidades locais e atendem à demanda global de exportação. Você já se perguntou de onde vêm suas fatias crocantes de pepino? O domínio da China na produção de pepinos mostra como inovações agrícolas podem resultar em colheitas abundantes, beneficiando tanto os agricultores quanto os consumidores ao redor do mundo. Não é incrível como um só país pode impactar tanto o mercado global de pepinos? Prepare-se para se surpreender com o crescimento populacional na Índia. O país está passando por um impressionante aumento no número de habitantes, com milhões de pessoas se mudando de áreas rurais para cidades vibrantes. Esse movimento, muitas vezes motivado pela busca por melhores empregos e condições de vida, traz tanto alegrias quanto desafios. Com a rápida expansão de cidades como Mumbai e Delhi, surgem problemas relacionados à oferta de recursos, como moradia, água potável e transporte. Esse fluxo cria pressão sobre a infraestrutura existente, dificultando a tarefa das autoridades locais em lidar com a situação. Além disso, surgem questões como congestionamentos e poluição, que afetam negativamente a qualidade de vida dos moradores. As mudanças demográficas na Índia ressaltam a importância do planejamento e do desenvolvimento sustentável para lidar com essas transformações.
Como a Índia pode equilibrar o crescimento com o desenvolvimento da infraestrutura para garantir um futuro melhor para seus cidadãos? É verdade que as vespas podem comer lagartas vivas? A vespa parasita Hymenopimessis argirófaga utiliza um método incomum e cruel para garantir a sobrevivência de sua prole. Essa pequena vespa ataca lagartas vivas da traça do fogo, depositando seus ovos dentro do hospedeiro indefeso. Assim que os ovos eclodem, as larvas começam a devorar a lagarta por dentro, enquanto ela ainda está viva. Essa tática horrível de sobrevivência fornece uma fonte de alimento pronta para o crescimento das larvas. O corpo da lagarta se torna um almoço vivo para as vespas em desenvolvimento, levando a um fim dramático e trágico para o hospedeiro. A natureza pode ser cruel, mostrando as duras realidades da cadeia alimentar. Embora esse processo horrível possa chocar, ele desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio ecológico. Quantas outras interações fascinantes você acha que existem na natureza? Você adivinhou o que realmente mantém a limpeza na Disneyland? Walt Disney proibiu o chiclete para que o parque permanecesse limpo e agradável para todos. Disney sonhava com uma experiência mágica, onde os visitantes pudessem aproveitar as atrações sem distrações, como lixo. Chicletes jogados no chão podem criar situações desagradáveis, literalmente. Ao abrir mão da venda de chicletes, a Disneyland evita bagunças que podem estragar as atrações, calçadas e bancos. Essa estratégia inteligente, que ainda funciona hoje, ajuda a manter a reputação do parque como um dos mais limpos e acolhedores. Embora você possa trazer seu próprio chiclete, a proibição oficial é uma abordagem pensada para a limpeza, que contribui para a atmosfera mágica geral. Os visitantes podem passear pela Disneyland apreciando as vistas, sem se preocupar em pisar em chicletes ou encontrar bagunças desagradáveis. A limpeza melhora a experiência de todos, não é verdade? É verdade que a garçonete ganhou milhões? Em 1984, aconteceu um momento incrível em uma pizzaria, quando uma garçonete chamada Mary, atendendo os clientes, de repente se tornou milionária graças à loteria. Conversando com um dos visitantes, ela o ajudou a escolher os números para o bilhete da loteria, sem saber que isso mudaria sua vida. O bilhete era premiado e trouxe incríveis 6 milhões de dólares. Mary, que recebeu metade desse valor, 3 milhões de dólares, como gorjeta, mostrou como um simples ato de bondade e um pouco de sorte podem criar histórias surpreendentes. Essa sorte inesperada permitiu que ela mudasse radicalmente sua vida, provando que às vezes o destino recompensa a generosidade. Você consegue imaginar como foi ganhar, tanto para o cliente quanto para Mary? Por que há tantos micróbios no Museu Van Haven? Este museu incomum em Kentucky é famoso por sua impressionante coleção de mais de 900 bonecos ventrílocos vintage. No entanto, muitas dessas figuras encantadoras não apenas mostram sua longa história, elas também abrigam visitantes indesejados. Um estudo recente revelou que impressionantes 90% dessas bonecas contêm várias bactérias. Dentre elas, 20% testaram positivo para E. coli, um tipo de bactéria frequentemente associado a intoxicações alimentares. O problema surgiu devido ao manuseio entusiástico dos visitantes ao longo dos anos, sem a devida esterilização. Enquanto fãs e colecionadores admiram essas obras únicas da história do entretenimento, eles podem, sem querer, transferir bactérias para as bonecas. Embora seja fascinante ver esses bonecos ventrílocos, isso serve como um lembrete de que até mesmo tesouros amados podem esconder riscos. Você teria coragem de visitar este museu depois de saber sobre seus pequenos e invisíveis acompanhantes? Você já se perguntou por que o espaço parece tão infinito? Se reduzirmos a Terra ao tamanho de uma bola de tênis, o Sol será uma enorme esfera com cerca de 7 metros de diâmetro, localizada a quase 800 metros de distância de nós. Essa comparação ajuda a entender as verdadeiras dimensões do nosso sistema solar. Imagine que você está nessa pequena Terra, cercada por um vazio sem fim. Mercúrio e Vênus seriam apenas pequenos pontos próximos, enquanto Júpiter e Saturno estariam mais longe, quase invisíveis a olho nu. É surpreendente perceber que, apesar da aparente proximidade desses corpos celestes, eles estão separados por distâncias inimagináveis. Esse modelo não só torna nosso planeta pequeno, mas também destaca a solidão e a vastidão do espaço que nos rodeia. É um lembrete de quanto ainda temos a explorar e descobrir em nossa vizinhança cósmica. Não é fascinante? Você sabia que as montanhas russas combatem vícios? Na década de 1880, um homem chamado Lamarcus Adna Thompson
percebeu a crescente necessidade de entretenimento saudável. Tentando oferecer uma distração divertida, ele projetou as primeiras montanhas russas dos Estados Unidos, conhecidas como Switchback Railway, que foram inauguradas em Coney Island em 1884. Essa atração inovadora tinha descidas suaves e curvas emocionantes, mudando para sempre a face dos parques de diversões. Foi uma ótima solução para entreter as pessoas e afastá-las dos vícios que frequentemente afligiam a sociedade. A Switchback Railway ofereceu às famílias uma maneira segura de desfrutar de atrações emocionantes juntas, trazendo risadas e alegria. A criação de Thompson gerou um grande interesse por parques de diversões, levando a projetos mais complexos e loopings malucos. Hoje, as montanhas russas continuam a evoluir, expandindo os limites da engenharia, enquanto mantém aquele espírito original de diversão. Como as montanhas russas influenciaram sua visão sobre entretenimento? Você sabia que o corpo humano tem enxofre mortal para pulgas? Em média, o corpo humano contém uma quantidade surpreendente de enxofre, suficiente para eliminar todas as pulgas de um cachorro comum. O enxofre é um elemento importante que desempenha um papel fundamental em nosso organismo. Ele ajuda a formar aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, e é necessário para a síntese do DNA. Embora esse elemento seja mais conhecido pelo seu cheiro forte e por sua participação em atividades vulcânicas, ele está presente em nosso corpo muito mais do que você imagina. Agora pense nas pulgas incômodas que podem irritar nossos pets. Se a quantidade de enxofre em um humano pode exterminá-las, imagine o quão poderoso ele é. Esse fato destaca a incrível conexão entre nossos corpos e a natureza. Então, da próxima vez que você acariciar seu cachorro, lembre-se de que todo o enxofre em você pode ser uma arma secreta contra pulgas. Não é incrível? Você já se perguntou por que as viagens no tempo são tão complicadas? O paradoxo do avô é um enigma fascinante que desafia nossa compreensão do tempo. Imagine voltar ao passado para impedir que seus avós se conheçam. Se você conseguir, seus pais nunca nascerão, e você também. Isso cria um ciclo de contradições. Se você nunca existiu, como poderia voltar no tempo para mudar esse evento? Esse paradoxo levanta questões sobre como o tempo e a causalidade realmente funcionam. Alguns teóricos sugerem que linhas do tempo alternativas podem resolver o problema, onde mudar um evento cria uma nova realidade, sem afetar sua existência original. No entanto, as viagens no tempo continuam sendo um tema de intensos debates e uma fonte de imaginação na ficção científica. Os mistérios do tempo podem nos levar a grandes descobertas, mas será que algum dia conseguiremos entender verdadeiramente as complexidades do passado e do futuro? Você consegue imaginar lhamas protegendo ovelhas de coiotes? Esses incríveis protetores não são apenas animais fofos. As lhamas ganharam a reputação de serem guardiãs eficazes de rebanhos contra ataques de coiotes. Estudos mostram que uma única lhama pode oferecer uma excelente proteção para todo um rebanho. Quando um coiote se aproxima, os instintos da lhama entram em ação. Ela pode espantar o intruso, ou, se necessário, até lutar e matar o coiote para proteger as ovelhas. Seu comportamento corajoso e destemido as torna ótimas companheiras para pastores. Ao contrário dos cães, as lhamas exigem menos treinamento e fogem menos, mantendo o foco no seu rebanho. Esse papel único na gestão do gado as tornou uma escolha popular entre os agricultores que buscam maneiras naturais de proteger seus rebanhos. Então, da próxima vez que você ver uma lhama, lembre-se de que ela pode estar de plantão, protegendo as ovelhas do perigo. Difícil de acreditar, mas os dinossauros tinham quadris diferentes. Os cientistas dividem os dinossauros em dois grupos principais, com base na estrutura de seus quadris. Os ornitísquios com quadris de pássaro e os saurísquios com quadris de lagarto. Essa classificação não é apenas um detalhe técnico, ela ajuda a entender como essas criaturas antigas se moviam e viviam. O termo ornitísquio significa com quadris de pássaro e indica sua estrutura única, semelhante à das aves modernas. Ao mesmo tempo, saurísquio tem quadris mais parecidos com os de répteis. Curiosamente, as aves vieram exatamente desse grupo de lagartos. Isso pode parecer surpreendente, já que muitas vezes pensamos nas aves como uma categoria separada, mas elas estão intimamente relacionadas aos dinossauros. Compreender essas diferenças na estrutura dos quadris ajuda os paleontólogos a reconstruir a evolução dos dinossauros e como eles se adaptaram ao longo de milhões de anos.
Essa história sobre os quadris revela uma conexão fascinante entre nossos amigos emplumados e os gigantes que um dia habitaram nosso planeta. Difícil de acreditar, mas há diamantes em Netuno. Cientistas acreditam que tanto Netuno quanto Urano podem ter estruturas incríveis, semelhantes a diamantes, profundas em suas atmosferas. Como isso acontece? O fato é que nessas planetas distantes, a pressão é tão alta que comprime os átomos de carbono em formas de diamante. Imagine como o corpo de um gigante planeta transforma carbono em diamantes brilhantes. Alguns pesquisadores até sugerem que camadas inteiras dessas pedras preciosas podem estar escondidas sob nuvens de gelo e tempestades que observamos da Terra. Embora talvez nunca possamos extrair essas joias cósmicas, a ideia de que diamantes flutuam sob a atmosfera tempestuosa de Netuno é de tirar o fôlego. Se um dia pudermos explorar esses planetas mais de perto, quem sabe quais descobertas incríveis sobre seus tesouros ocultos poderemos fazer? Isso não desperta sua imaginação? Vamos revelar a verdade sobre o gato Crumph. Crumph é o gato mais velho do mundo, vivendo incríveis 38 anos e 3 dias. Este maravilhoso gato, que nasceu em 1967, superou todos os obstáculos e estabeleceu um recorde que ainda não foi batido. Enquanto a média de vida de um gato é de cerca de 15 anos, a longevidade extraordinária de Crumph chama a atenção de amantes de animais e veterinários. Seus donos lhe proporcionaram um lar amoroso e um estilo de vida saudável, mostrando que os cuidados adequados fazem a diferença. As pessoas frequentemente se perguntam quais segredos Crumph descobriu ao longo de sua longa vida. Ele tinha uma dieta especial ou atividades favoritas que mantinham sua brincadeira e energia? Embora possamos nunca saber todos os fatores que contribuíram para sua longevidade, a história de Crumph nos inspira a valorizar nossos amigos peludos e cuidar do seu bem-estar. Então, como podemos ajudar nossos pets a viver uma vida longa e feliz? Por que 4 espécies de humanos viveram na Terra? Em algum momento da história do nosso planeta, 4 diferentes espécies de humanos coexistiram, cada uma com suas características e histórias únicas. Homo sapiens, que somos nós, viveram ao lado do Homo neanderthalensis, conhecidos como neandertais. Esses robustos humanos eram caçadores habilidosos e bem adaptados ao clima frio. Também existiram os Homo denisova, um grupo misterioso conhecido principalmente por pesquisas de DNA, e os pequenos Homo floresiensis, frequentemente chamados de hobbits, devido à sua baixa estatura. Imagine quantas interações ocorreram quando essas espécies compartilhavam o mesmo território e recursos. Provavelmente competiam por comida e abrigo, mas há também evidências de que podiam cruzar-se, deixando um legado genético nos humanos modernos. Esse período é um capítulo dinâmico na evolução humana, mostrando nossa adaptabilidade e diversidade. Que lições podemos aprender desse incrível momento na história? Todo verão, a cidade costeira de Boryong se transforma em um ponto de encontro para amantes de lama de todo o mundo. O Festival de Lama de Boryong não é apenas uma chance de se sujar, é um evento vibrante que destaca as propriedades curativas da lama. Os visitantes podem participar de atividades como luta na lama, escorregadores de lama e até pintura com lama. Este evento único mostra a lama rica em minerais, conhecida por seus benefícios para a pele. Muitos acreditam que essa lama ajuda com problemas de pele e promove relaxamento, tornando o festival popular entre pessoas de todas as idades. Além da lama, o festival também conta com música ao vivo, apresentações e barracas de comida de rua locais, garantindo experiências inesquecíveis para todos. Imagine-se se divertindo na lama fresca e revigorante sob o sol quente, aproveitando a atmosfera animada. Se você é um amante de emoções, um entusiasta da saúde ou apenas quer se divertir, o Festival de Lama em Boryong oferece uma experiência inesquecível, cheia de risadas, interação e um pouco de lama. Vai se juntar à festa no próximo verão. Você sabia que os croissants surgiram na Áustria? Embora muitas vezes os consideremos como um doce tipicamente francês, sua história começa na Áustria, onde eram chamados de Kipferl. Tudo começou no final do século XVII, quando essa delícia de massa começou a conquistar os corações dos austríacos. Porém, foi apenas em 1839 que o croissant fez sua grande estreia na França, graças ao talentoso oficial de artilharia, Auguste Zola. Ele abriu uma padaria chamada Boulangerie Viennoise, em Paris, e apresentou essa iguaria deliciosa aos moradores locais.
O croissant rapidamente se tornou popular entre os parisienses devido à sua massa folhada e sabor rico. Hoje, os croissants não são apenas um café da manhã na França, eles são apreciados em todo o mundo. Imagine-se saboreando um croissant quente e folhado com uma xícara de café fresco. Na próxima vez que você desfrutar dessa delícia, lembre-se de suas raízes austríacas e da jornada que ele fez para se tornar um doce amado em todo o mundo. Você sabia que para fazer uma garrafa de vinho são necessárias cerca de 700 uvas, que pesam aproximadamente 1,2 kg? A quantidade de uvas varia de acordo com a variedade e os métodos usados pelos vinicultores. As vinícolas escolhem e colhem as uvas no momento certo para garantir o melhor sabor, acidez e doçura. Curiosamente, os vinhos tintos geralmente precisam de mais uvas do que os brancos, pois a casca, as sementes e os talos das uvas tintas influenciam bastante o sabor e a estrutura do produto final. O processo de vinificação envolve várias etapas: esmagamento das uvas, fermentação do suco, envelhecimento para desenvolver o sabor e, por fim, o engarrafamento dessa bebida deliciosa. Cada etapa requer muito cuidado e atenção, essenciais para criar vinhos que agradam a muitas pessoas. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu copo favorito, lembre-se da incrível jornada que essa uva percorreu. Acredite ou não, a Microsoft evitou um desastre de PR. Em 2002, o gigante da tecnologia enfrentou um pesadelo em potencial na área de relações públicas, devido a uma ferramenta de notificações de atualizações críticas. O nome original da ferramenta, que continha uma abreviação ofensiva, poderia ter causado revolta entre os usuários. Para evitar confusão e reações negativas, a empresa rapidamente decidiu renomear a ferramenta, priorizando sua reputação e a experiência dos usuários. Essa decisão inteligente não apenas protegeu a Microsoft de um sério problema de PR, mas também mostrou a importância do branding e da comunicação na indústria tecnológica. Renomear ferramentas ou produtos pode parecer algo pequeno, mas destaca como um nome pode criar associações positivas ou negativas com a empresa. Assim como um marketing inteligente pode transformar um produto simples em um nome conhecido, escolhas ruins de nomes podem levar a zombarias ou reações negativas do público. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre um produto, pense no que está por trás do seu nome e como isso molda nossa percepção. Essa história nos lembra do poder das palavras na tecnologia e nos negócios, não é mesmo? Descubra a magia das lâmpadas de óleo de cobre dos Abássidas. Este período incrível, conhecido por suas conquistas culturais, foi marcado por mestres que criavam padrões complexos que despertavam imaginação e admiração. Essas lâmpadas, frequentemente feitas de cobre polido, não apenas eram belas, mas também possuíam compartimentos e mecanismos engenhosos que fascinavam seus usuários. Embora possam lembrar a lâmpada de Aladim com suas histórias mágicas de desejos e gênios, é importante notar que essas lâmpadas históricas não continham espíritos mágicos. Em vez disso, sua arte elaborada e habilidades de engenharia demonstravam a genialidade dos mestres da época, que combinavam funcionalidade com estética. Esses objetos não serviam apenas para iluminar, eram o início de conversas, ferramentas para contar histórias e objetos de desejo. Hoje, o legado dessas lâmpadas nos conecta a um passado vibrante, onde a inventividade e a criatividade não tinham limites. Como esses mestres inspiraram os designs modernos. A desidratação ocorre quando o corpo perde muita água, seja pelo suor ou pela falta de líquidos. Isso é especialmente importante para os músculos, que precisam de água para funcionar bem. A desidratação muitas vezes causa um desequilíbrio de minerais essenciais, como potássio, cálcio e magnésio. Esses minerais são fundamentais para a contração e relaxamento dos músculos. Quando seus níveis estão alterados, podem ocorrer contrações involuntárias, conhecidas como cãibras. Imagine tentar relaxar enquanto seus músculos estão se contraindo. Esse desconforto pode acontecer durante atividades físicas, especialmente em dias quentes ou após exercícios intensos. Manter o equilíbrio hídrico e os minerais necessários ajuda a evitar cãibras dolorosas. Portanto, da próxima vez que você suar, lembre-se de beber bastante água e monitorar seus eletrólitos para evitar essas sensações desagradáveis. Vamos revelar a verdade sobre a água dietética. No Japão, um produto curioso chamado água dietética causa surpresa, pois sua composição é exatamente igual à da água comum. Qual é a razão?
Essa estratégia de marketing inteligente aproveita o crescente interesse por saúde e bem-estar, capturando a imaginação dos consumidores em busca de novas tendências. A água dietética é frequentemente promovida como parte de um estilo de vida mais saudável, fazendo as pessoas sentirem que estão fazendo uma escolha melhor, mesmo que seja apenas água comum disfarçada. Este é um exemplo de como o marketing pode influenciar nossa percepção de saúde, nos levando a comprar produtos que prometem benefícios, mesmo que na verdade não ofereçam nada novo. Embora seja extremamente importante beber água suficiente para nossa saúde e manter a hidratação, o rótulo dietético pode despertar curiosidade e incentivar as pessoas a beberem mais água do que normalmente bebem. Quem sabe esse produto inusitado possa criar uma tendência em outros países. Sim, é verdade. Atualmente, existem 3 produtos inovadores que ainda não foram descobertos, o que abre oportunidades empolgantes para negócios e inventores. Essa ideia incrível destaca o potencial infinito para a criatividade e pesquisa em nosso mundo em rápida mudança. Mesmo com milhares de produtos nas prateleiras das lojas, essas joias escondidas nos lembram que as pessoas ainda buscam soluções para problemas do dia a dia. Desde gadgets ecológicos até ferramentas úteis para a saúde, cada produto não descoberto representa uma chance de tornar a vida um pouco mais fácil ou agradável. Pense nisso, toda grande invenção, desde micro-ondas até smartphones, começou como uma ideia esperando para ser realizada. A existência desses produtos não descobertos desperta curiosidade sobre o que eles podem ser e como podem mudar nossas vidas. Então, enquanto cientistas e empreendedores continuam a experimentar, a próxima grande descoberta pode estar bem perto. Quem sabe quais criações incríveis estão aguardando sua vez? Incrível, mas é verdade. Cidadãos soviéticos ganhavam $500 por mês. Durante o auge da economia da União Soviética, muitas pessoas recebiam esse salário, refletindo a estrutura econômica única da época. Embora essa quantia possa parecer atraente, é importante entender o contexto. Com uma economia centralizada, os preços de bens e serviços eram frequentemente controlados pelo governo. Isso significava que $500 tinham um poder de compra diferente em comparação com os padrões de hoje. Por exemplo, moradia e atendimento médico eram, em sua maioria, gratuitos, mas muitos produtos de consumo eram escassos e difíceis de encontrar. Portanto, apesar de ganhar $500, muitos cidadãos enfrentavam dificuldades para acessar itens do dia a dia. Além disso, esse salário mensal ilustra a diferença entre a riqueza percebida e as condições reais de vida na época soviética. Como essas estruturas econômicas continuam a influenciar as sociedades hoje. O freediving é um esporte fascinante, onde mergulhadores se aventuram no oceano sem equipamentos de respiração. Em vez disso, eles confiam em sua habilidade de prender a respiração por períodos surpreendentemente longos. Um exemplo notável desse esporte é Herbert Nietzsche, que estabeleceu um recorde mundial ao mergulhar a impressionantes 253 metros com um único fôlego. Imagine como é prender a respiração enquanto desce mais fundo do que um prédio de 27 andares. É isso que os freedivers enfrentam. Os mergulhadores passam por um extenso treinamento para aumentar sua capacidade pulmonar e relaxar o corpo, permitindo que suportem a enorme pressão nas profundezas. Eles aprendem técnicas de controle da frequência cardíaca e economia de oxigênio, o que os ajuda a explorar mundos subaquáticos que estão escondidos da maioria de nós. O que motiva esses aventureiros a mergulhar a tais profundidades? É a emoção da exploração, ou talvez o desejo de superar seus próprios limites? Descubra as maravilhas da cachoeira no aeroporto de Changi. Em Singapura, o aeroporto de Changi se orgulha de ter a cachoeira interna mais alta do mundo, com impressionantes 40 metros de altura. Conhecida como a Joia, essa cachoeira é um incrível centro no jardim interno verde que encanta visitantes de todo o mundo. Quando a água desce, ela cria um som relaxante que lembra a natureza no coração de um aeroporto movimentado. Você pode apreciar a beleza dessa cachoeira não apenas do nível do solo, mas também das trilhas ao redor, que oferecem vistas deslumbrantes da água brilhante. A Joia também apresenta shows de luzes e sons fascinantes que intensificam a atmosfera mágica, convidando os viajantes a parar e apreciar essa união única de natureza e arquitetura. Seja esperando um voo ou apenas passeando, a Cachoeira de Changi é uma atração imperdível que deixa impressões inesquecíveis. A incrível história da Casa de Windsor.
A mudança do nome da família real britânica em 1917 é um fato interessante da história. Originalmente conhecida como Casa de Saxe-Coburgo e Gotha, a família real tinha um nome que destacava suas raízes alemãs, especialmente por causa do príncipe Alberto, marido da rainha Vitória. No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, os sentimentos anti-alemães na Grã-Bretanha aumentaram, levando o rei Jorge V a tomar uma decisão ousada. Ele emitiu uma proclamação mudando o sobrenome para Windsor, referindo-se ao Castelo de Windsor, uma importante residência real. Essa mudança não foi apenas uma troca de nome, simbolizava o desejo de unidade nacional e a rejeição de laços estrangeiros em tempos de conflito. A mudança de nome também ajudou a alterar a percepção pública e a fortalecer a posição da monarquia em um mundo em transformação. Hoje, a Casa de Windsor simboliza não apenas uma dinastia real, mas também a resiliência do povo britânico em tempos difíceis.